Bom dia a todos, tudo bem? Estamos hoje no episódio piloto do Rádio Calçada. Meu nome é Trabulo Neto. Eu vou estar aqui apresentando esse programa juntamente com meu amigo Tony. Tony esse que é um radialista, um jornalista, escritor, um excelentíssimo homem que eu tenho o maior respeito por estar aqui sentado com ele e que vai estar aqui comigo em toda essa jornada do nosso Rádio Calçada, nosso podcast político. Que nosso primeiro episódio vai ser nós dois aqui, uma conversa mais simples. E nos próximos teremos convidados, teremos outras dinâmicas também para apresentarmos para vocês. Mas hoje estamos aqui nós dois, nosso episódio piloto. Tony, você pode se apresentar também, por favor? Tudo bem, grande abraço, Trabulo, muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos juntos aqui no podcast Rádio Calçada. É interessante quando você fala sobre a questão do diálogo, né? Nós estamos aqui, vamos bater um papo. Isso, um papo. A dinâmica é exatamente a Rádio Calçada, né? Porque a Rádio Calçada, ela é uma dinâmica de conversa popular, de conversa entre as pessoas. É aquele diálogo, aquelas informações que são trocadas nas calçadas, entendeu? Aqui em Teresina tinha um local que ficou caracterizado como Rádio Calçada nos anos 40, nos anos 50, do século 20, faz muito tempo, né? Eu não sou desse tempo, tá? E, logicamente, que eu li sobre isso em livros e também em matérias antigas de jornal. Mas era ali naquela lanchonete americana que fica no cruzamento das ruas 13 de Maio, com o senador Teodoro Pacheco, pertinho da Praça Pedro II. Então, as pessoas costumavam se reunir ali, naquela lanchonete, os homens da política, os homens dos negócios, né, os empresários, para exatamente conversar sobre os assuntos do cotidiano. E aí se convencionou chamar Rádio Calçada, né? É daí que vem essa denominação de Rádio Calçada. E esse projeto muito interessante para a gente tratar sobre os temas da política, do empresariado, não é? Daquilo que é mais importante e caro para o piauiense. Exatamente, muito bem, Tony. E como é um rádio calçado, nós vamos tratar de assuntos políticos municipais, estaduais, nacionais, o que nos vier aqui de importante do mês, porque esse aqui vai ser um podcast mensal, não é, Tony? Todo mês vamos gravar um episódio. E o nosso começo de hoje, vamos falar sobre os assuntos mais cotados aqui do mês, que um dos principais, eu acho, sem sombra de dúvidas, é falarmos um pouco sobre o INSS, porque agora, recentemente, como o senhor deve ter visto, né, o presidente Lula está junto com a STF, que fizeram como é que eu posso dizer, um combinado em que os lesionados desse esquema do INSS vão entrar com ação, mas não vão receber nada. Estão já combinado que não vai... É uma coisa lamentável, né, Trabulo Neto? Porque, veja bem, foi um roubo, uma afronta à dignidade do aposentado. Porque o aposentado, ele é uma pessoa indefesa. Ele já contribuiu, é um crime de lesa pátria, no meu ponto de vista. Ele já contribuiu com a sociedade, trabalhou, ele recolheu, sustentou outros aposentados ao seu tempo. Então, quando ele se aposenta, é normal que aquele setor produtivo da sociedade e o próprio governo zelem para que essas pessoas sejam bem cuidadas. Não é o que o suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo com esses aposentados. 6,3 bilhões de pessoas, e o que me causa espécie é que ainda há pessoas nesse país que são capazes de defender essa ignomínia, porque isso é uma ignomínia. E aqui no nosso próprio Piauí foi o estado mais lesionado Sim. Com o esquema do INSS. Cerca de 80% dos aposentados aqui foram afetados. Pegaram as nossas cidades, que estão assim... Tem a população mais carente e se aproveitaram disso, acho que eles pegaram assim uma lista do IBGE e foram vendo, essas cidades aqui é o que falta isso, tem menos educação, então vou jogar lá. Pois é, eu quero até fazer uma ressalva sobre a ignomínia. A ignomínia é quando é um ato assim extremamente agressivo diante de uma pessoa que não tem defesa. Justamente. Uma agressividade extrema, que é o que se pratica contra o aposentado. Logicamente, é um assunto que predomina
não é, na atualidade brasileira. Por quê? Primeiro porque o governo está fazendo de tudo para impedir que os aposentados sejam ressarcidos. Exatamente. Criando aí um aplicativo. Agora eu pergunto a você, como é que, exatamente porque o Piauí é o estado mais afetado? Porque o Piauí é onde existe hoje o maior índice de analfabetismo no Brasil, e principalmente entre os aposentados, aquelas pessoas que têm maior idade, e a melhor idade chamada. Então, quando você chega ao momento em que você vai roubar aposentados pobres e, logicamente, indefesos em face do analfabetismo, isso é que agrava ainda mais na minha concepção. Pessoas deficientes, indígenas, são estratos sociais bastante vulneráveis, não é, pela própria conjuntura do país, e aí essas pessoas agora elas são obrigadas a entrar num aplicativo. Quem é aposentado que tem condição, Trabulo Neto? E outra coisa, hoje, até eu tenho dificuldade de entrar no Gov, às vezes, eu que sou jovem, imagino. E quando vamos falar assim, pessoal aposentado, eu conheço um pessoal que é da maioridade que vai todo dia no Caixa Econômica Federal ver o extrato, porque não abre o aplicativo do banco para ver o extrato pelo aplicativo. E aí eles lançam um aplicativo para ele pedir o dinheiro de volta ali, pedir seu ressarcimento de algo que foi tirado sem seu consentimento, e ele ainda tem que ir lá pedir para ser devolvido. Isso não tem sentido. E agora, assim, o que é que o suposto presidente da República tratou com o Supremo Tribunal Federal através, logicamente, da Advocacia Geral da União? Ele tratou que as ações apresentadas por vítimas, né, desse roubo bilionário, são 6,3 bilhões de reais, é importante sempre ressaltar, essas ações devem ser rejeitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Aliás, pela Justiça de um modo geral, porque ele tem que começar na base, não é? Ele tem que buscar a Justiça Federal de primeira instância, e quando chegar no Supremo Tribunal Federal, existe essa tratativa, que hoje é uma tratativa mais política do que jurídica. O Supremo termina transformando a realidade institucional do país e legando ao povo das atuais e futuras gerações uma insegurança jurídica sem precedente. Porque a segurança jurídica do país é o seguinte, é você saber que tem um conjunto de leis que reza pela sua tranquilidade frente a alguma agressão, a uma agressão em potencial. Se você não tem a segurança de que essa agressão será reparada, evidentemente que isso gera essa intranquilidade no seio da sociedade. É lamentável. É realmente lamentável. É uma falta até mesmo de absurdo, porque eu sou estudante de Direito, Sim. Você vai estudar matérias de Constitucional e você pega um livro do Alexandre de Moraes, no tempo que ele tinha cabelo, e ele tinha um saber jurídico fenomenal, ele era outra pessoa e... Tem um ditado sobre isso, né? Esse ditado, eu não sei se foi o presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, que cunhou essa frase, né? Se queres conhecer verdadeiramente a personalidade do indivíduo, então tem que dar a ele, nem que seja uma parcela pequena de poder, que aí você conhece de fato quem é. Então, quando ele estava lá como professor, quando ele estava lá como jurista, existe realmente uma indicação muito clara de que havia racionalidade, de que havia bom senso nos seus arrazoados. Aí depois ele vai para o Ministério da Justiça, aí depois ele recebe de mão beijada, né, essa indicação ao Supremo Tribunal Federal e se converte totalmente nessa figura que a gente está vendo hoje aí no Brasil inteiro e que é considerado, sem nenhuma dúvida, uma figura grotesca pela grande maioria dos juristas com quem eu converso. Talvez você não tenha nem sobre ele a opinião ou a condição de opinar, mas de ver os juristas renomados opinarem. Eu estou falando aqui de Ives Gandra. Que, inclusive, está sendo perseguido pela OAB, politicamente. E pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E pelo próprio Supremo também, uma pessoa assim, de nome pesadíssimo aqui no Brasil, uma pessoa que deveria ser assim, herói nacional. Ele tem livros fenomenais, ele também é um poeta, ele escreve assim... E você pegar uma pessoa dessa, assim... Enquanto isso, traficante que é músico tá solto e um poeta, jurista, uma pessoa assim fenomenal como ele tá sendo perseguida. Ou seja, você vai fazer, vamos dizer, vai emitir uma opinião sobre uma coisa séria, sobre uma coisa contundente, que é do interesse público e que pode ajudar pessoas e é perseguido por isso. E um elemento como... vou até falar aqui o nome, lamentável, mas
a gente está aqui conversando, né? E eu queria, por exemplo, citar o caso desse rapper lá do Rio de Janeiro, que é aquele Oruan, né? Que é um camarada que faz apologia da criminalidade e um camarada daquele liberado para fazer apologia do crime, tanto em letras, aquele Pose do Rodo que foi preso e solto menos de 24 horas depois. Mas como eu estava falando para você sobre a questão dos juristas, eu gostaria de citar mais 2 outros que eu tenho acompanhado continuamente, que é a Janaína Pascoal. Ela foi autora do pedido do impeachment da Dilma Rousseff em 2013, depois, aliás, desculpe, em 2014, que depois foi votado em 2015 e 2016, e ela realmente foi impedida. E também um desembargador aposentado, ele pediu aposentadoria ao Tribunal Regional do Distrito Federal e Territórios, que é o desembargador Sebastião Coelho, exatamente por não concordar com as decisões adotadas, e ele considera arbitrárias e completamente incongruentes, do ministro Alexandre e outro lá, porque não é só o Alexandre de Moraes, né? Tem vários ministros lá. São os 11. Mas eu acho que principalmente, principalmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o ministro atual na presidência, que é o Luiz Roberto Barroso, e tem ainda desse grupo, Fachin, não é? A ministra Carmen Lúcia. Você é capaz de antever, até como se você fosse um adivinho, as decisões que eles vão tomar nas votações de colegiado. Tem um outro nome aqui que eu não... Flávio Dino, que foi colocado recentemente. Então, outro dia eu vi o Gilmar Mendes fazendo uma apologia ao governo chinês, como se estivesse tratando de um governo, como se ali não fosse... Algo respeitável. Poxa vida, como se não fosse uma ditadura, não é? Quer dizer, aí você é obrigado a assistir aquilo e ficar calado mediante essas... São aberrações, né? Inclusive, o próprio governo federal, o governo Lula, está junto com autoridades, não sei se você ouviu isso, da inteligência chinesa. Sim. Para regulamentação das redes sociais. Sim, ele foi... A Janja... sinceramente, é outro tema. A gente começa com o INSS. A gente começa com o INSS, termina na Janja, mas nós vamos avançar, não vamos terminar na Janja. A Janja interrompeu uma reunião lá do Xi Jinping com o Lula. Xi Jinping é o grande mentor, não é? O ditador que é o grande mentor da esquerda brasileira. Inclusive do Rafael, que estava lendo o livro dele. Aquele livro, né, Combater a Pobreza... E eu posso até depois fazer aqui uma breve consideração. Queria só fechar o assunto da Janja para não ficar no ar. Vamos fechar o primeiro parênteses e depois a gente passa para esse. Passa para esse segundo. Eu achei ridículo o posicionamento, porque primeira-dama não é isso. Assim, a gente que acompanha a política há muitos anos sabe que aquilo ali tem uma liturgia, não é? A liturgia diz respeito ao comportamento, à maneira como você deve se posicionar frente ao cargo que está sendo exercido. Então, se você se posiciona mal, como ela faz, acho que deliberadamente, né? Acho que para causar espécie, porque ela, na verdade, é uma blogueira. Antes de ser uma primeira-dama, ela é uma blogueira. Sim. Ou blogueirinha, como se diz, não é? No jargão aí das redes sociais. Que ela se sente a própria Evita Peron. É passível realmente de risos, tá? É risível fazer essa comparação. Nem a Evita Peron e nem a Isabelita Peron. Porque, ao seu tempo, elas foram grandes mulheres. E o próprio Peron, não obstante o fato de, em determinados momentos, ter flertado com o absolutismo, mas ele também foi um grande gestor na Argentina. E não há comparação nenhuma nem entre o Perón e o Lula, nem entre as mulheres do Perón e a Janja. Eu acho que a Janja, ela influencia negativamente o governo e leva para baixo, tá? Eu acho isso bom demais. Quanto mais pontos ela tira do Lula, melhor para a sociedade brasileira. Mais rápido a gente pode se livrar desse fracasso que é o suposto governo do Lula. Agora mesmo eu vi uma pesquisa onde ele já está com quase 60% de rejeição. E mais ou menos desses 60%, entre 65% a 75%, aí num hiato de 10 pontos percentuais, a Janja é responsável por essa queda significativa da sua popularidade. Ou seja, ela manda no Lula e, consequentemente, manda no governo. Tentou mandar nos ministros, foi, de certo modo... Foi cortada. Foi cortada, né? Cortada. Vai para lá, Janja, não tem nada a ver. Agora, quando você tocou no caso do Rafael, inclusive assisti seu vídeo, gostei muito. Muito obrigado. E assisto, né? Até comento muitos vídeos seus.
Instagram, @trabuloneto.pi, para quem não segue, indicação do Tony, Com certeza. não é minha. Esse é um homem que tem um portfólio gigante. Se ele está indicando algo, assista, não é? Sem dúvida. E muito bem, eu acho interessante porque a juventude, e foi sempre um dos grandes objetivos, acho que de todas as gerações, não é? De que os jovens se envolvam com a política, de que os jovens se envolvam com os assuntos sérios. Tem muita gente que acha, dá assim... Posso falar. abrir um parêntese? Faça, com Inclusive, aproveita e toma uma água aqui. Pode tomar. A data de inscrição do Enem teve que ser adiada porque estava com falta de inscrição. Ou seja, o pessoal não quer saber de coisa séria, não quer saber de Enem, não quer saber de política, não quer saber de nada, quer saber de bet. Quer dizer, você que é um jovem interessado, você que é um jovem dinâmico, inteligente, preparado e que, logicamente, compartilha todo esse preparo com Obrigado. a sociedade através dos seus vídeos, imagine você que as pessoas elas irão preferir um elemento que vai fazer dancinha, que vai fazer xingamento, que vai fazer apologia de drogas, de criminalidade e dar milhões de visualizações, porque é mais ou menos esse o caminho que os jovens estão sendo induzidos a tomar. Outro dia eu vi um grande influenciador aqui do Piauí, eu até gravei um vídeo, não publiquei ainda, mas vou publicar nos próximos dias, porque os assuntos da política estão muito fortes. Necessários. Estão muito fortes. Mas esse também é um assunto importante. Sim, também. Onde ele colocou lá apologia à maconha em 23 dos seus stories nas redes sociais, sobremaneira no Instagram. Eu acho deplorável, porque é uma pessoa que tem 40 milhões de inscritos, que tem 20 milhões de visualizações a cada semana. Aliás, a cada dia, quando publica vídeos ou quando publicava vídeos. E agora se atém a esse tipo de desserviço à sociedade. Mas que, infelizmente, isso... Vou dizer para você que você é bem jovem, tá? É uma coisa recente, tá? Antigamente, pelo menos quando a gente estava... Por isso que eu fico feliz quando vejo jovens como você se interessando pela seriedade da vida brasileira. Mas no meu tempo de adolescente, no meu tempo de acadêmico, de secundarista, vamos recuar um pouco mais aí, havia debates sobre as questões de natureza política. Não apenas a disciplina escolar no ensino médio, antigamente chamava científico, né? Hoje é ensino médio. Mas a gente tinha disciplinas que tratavam sobre política, mas fora isso, nos grêmios escolares, nos centros acadêmicos, nos centros colegiais e fora deles havia debates sobre as questões de interesse da juventude. Como é que a juventude poderia influenciar na política? Então, hoje não tem mais nada disso. Por quê? Porque não tem mais preocupação do jovem. Eu acho que tem que haver essa preocupação do jovem com a política para que a gente possa defenestrar elementos nocivos à sociedade, como esse que hoje está na presidência da República, ou como essa senhora que hoje faz o papel aí de primeira blogueira da República, que é a senhora Janja, não é? A maior esbanjadora que eu já vi ali no Palácio do Planalto. E é verdade mesmo. Ela esteve no Ceará um dia desses e teve um gasto... Eu vou já procurar aqui para dizer os números corretos, para não dizer número de padeiro aqui. Certo. Mas foi na estilista do Ceará, uma das mais tops, e saiu com a sacola cheia. Com a sacola cheia. Vou já lhe dizer aqui qual é. Enquanto você diz, eu vou fazer uma reflexão aqui sobre a questão do Rafael e o livro, né? Que eu assisti o seu vídeo. E depois eu até fiz um comentário sobre a questão do livro do Xi Jinping, onde ele diz combater a pobreza. Ele não está falando ali sobre combater a pobreza do povo chinês. E se fosse ainda, seria questionável, porque a China é um país que não tem liberdade para que a gente saiba ou possa aferir dados, né? Não tem transparência, dizer assim, olha, o governo está dizendo e é confiável. O governo não é confiável porque não é transparente. O governo não é confiável porque é uma ditadura. O Xi Jinping, naquele livro, ele está falando sobre ele próprio. Ele está contando a história dele, como é que ele superou a condição dele de adversidade socioeconômica e se tornou o líder, não é? Se tornou o líder dessa ditadura chinesa que é cultuada aqui por essa esquerda aqui no Brasil e pelo governador do Vou já comentar sobre isso, vou só mostrar a notícia. Está aqui, sim, ó. Janja vai às compras, fecha a loja e gasta 30 mil em 5 peças.
30 mil em 5 peças. Ou seja, se a gente for tirar uma peça pela outra, ela gastou aí em torno de R$ 6.000, vamos dizer. Na estilista Almerinda, que é uma das maiores lá do Ceará, Eu acho muito que famosa. do Nordeste mesmo. É do Nordeste, É do Nordeste, sim. Pois é, agora voltando ao assunto do Xi Jinping da China, qual é, Tony, assim, a sua visão em relação a essa grande aproximação do Rafael, da admiração do Rafael ao Xi Jinping, dessa aproximação do Lula ao Xi Jinping, à China, todas as complicações que estão tendo nos Estados Unidos e essa posição do Brasil. Você acha que isso afeta alguma coisa? Qual é a sua opinião? Eu acho muito ruim para o Brasil, pelo menos nesse momento agora, nesse governo agora, né? Porque é um governo unilateral. Sim. As relações diplomáticas elas são prejudicadas porque o governo americano ele não tem confiança num camarada que faz apologia aos horrores da esquerda, né? A própria China é um país de horrores. E essa gestão do Trump, ele não está perdoando ninguém. Não está perdoando ninguém. Eu acho que essa questão dessa proximidade é o flerte mesmo. Eles são amantes das ditaduras. Você observa que o Lula, os melhores amigos dele são ditadores. São. É esse camarada aqui da Venezuela, o Benito Mussolini aí da Venezuela. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Putin. Aquele Vladimir Putin, esse camarada aqui da Nicarágua, o Daniel Ortega, não é? O Miguel Sánchez Canel, de Cuba. E, logicamente, a herança do Fidel Castro, do Raul Castro. Eles são os amigos do Lula. E tivemos também, acho que, não sei, acho que foi esse mês ainda, o candidato da direita da Colômbia foi uma tentativa de assassinato. Sim. Estava lá com seus manifestantes, seus apoiadores, e tentou ser apagado, né? Aquela queima de arquivos, assim, alguma coisa. Porque esse é o modus operandi de quem está contra a esquerda, né? Em qualquer lugar do mundo. Já aconteceu isso aqui no Brasil? Já aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu em todo lugar. Você está contra tudo isso, né? Ele era contra o tráfico, né? Porque ali, se você vê na Colômbia, a história da Colômbia, tudo, ali quem manda é o tráfico da cocaína. E quando aparece alguém contra, até na época que era do Pablo Escobar, ele derrubava avião para matar a pessoa que era contra ele. E ele era contra... Matava 200, 300 pessoas por causa de um, De né? um, exatamente, por causa de um. Lamentável. E por exemplo, teve o Kennedy também. O Kennedy era contra as máfias, o Kennedy era contra tudo isso, também foi assassinado. Esse candidato era contra o tráfico, era contra todo esse narco-estado que existia, também teve essa tentativa de assassinato. O Miguel Uribe, né, que é Isso. o candidato que foi vítima desse atentado lá na Colômbia. Esse rapaz é o seguinte, ele estava fazendo um discurso exatamente sobre esse assunto da juventude, não é? Exatamente. De inserção do jovem no mercado de trabalho, de como formar o jovem para o futuro, não é? Melhorar as escolas, melhorar as universidades. E é impressionante que eu assisti esse discurso depois em vídeos, eles soltaram primeiro aquele vídeo, né, em que ele é atingido, a gente vê assim de longe. Depois tem uma outra gravação em que ele aparece de frente e onde é possível você ver, ouvir o discurso dele tratando sobre essa questão relacionada ao jovem. Os blogueiros ou os jornalistas militantes aqui da esquerda, porque hoje você pode militar na esquerda, na imprensa brasileira. À vontade, falar o que piauiense quiser. à vontade. Agora, você não pode fazer nenhum questionamento sobre isso que você é taxado de radical, Exato. de extremista. E você pode também denegrir a imagem de quem você quiser, porque eles acham que é do amor. O próprio nosso colega, meu amigo de partido, Pedro Alcântara, sofreu recentemente até racismo. Racismo, sim. Porque estava com o senador Ciro. Eles podem tudo e as pessoas da direita não podem nada, não é? Esse espectro da direita não pode nada. Mas tem um jornalista chamado Guga Noblar, e ele fez um comentário, que ele é filho do Ricardo Noblar. São jornalistas petistas, são petistas, militantes mesmo. Não apenas esquerdistas, são pessoas... Esse Noblar, ele é um petista mesmo de carteirinha. Então, o que é que acontece? Ele foi lá nas redes sociais dele foi até contratado recentemente por um meio de comunicação aqui do Piauí, dizer que o candidato Miguel Uribe, ao sofrer esse atentado, estava fazendo apologia das armas.
do uso de armas, da legalização das armas. Veja que mentira. É. Mesmo que fosse, não justificaria o ato extremo de violência contra a vida de uma pessoa. Nada justifica. Nada justifica, Nada até porque justifica. quando um candidato, e já houve candidatos aqui no Brasil, já houve políticos aqui no Brasil que defenderam e defendem a legalização das armas, eles fazem essa defesa, não é para atacar e atentar contra a vida de ninguém, é para autodefesa, é para que você possa se precaver contra essa criminalidade imensa que existe hoje em praticamente todas as cidades brasileiras. Exatamente. Ainda Nossa mais rádio calçada está rendendo, não está? Tá rendendo, eu tô gostando. Já é tanto assunto que eu até tô perdido. É muito né? assunto, muito assunto. Pois é, mas vamos agora focar aqui em um que eu também queria falar sobre, que Sim. que eu até comentei, e aí nós entramos nos parênteses e nos perdemos. Mas é sobre as bets também, que isso que eu ia falar sobre o jovem, né? Sim. Que é, isso tá dizimando famílias, isso assim, tá em peso na juventude, isso existia antigamente, né, o jogo do bicho, existia todos esses... E agora, como tá na palma da sua mão, no seu celular, o pessoal passa o dia todo, trabalha de manhã, tem alguns que estudam de tarde, querem ter um futuro, e tudo que ganha no mês, a parcela que era para ajudar em casa, sua mãe, seu pai, tá jogando em bet, perde tudo, entra em depressão, entra em droga, Não, é uma tragédia. Exatamente, é uma tragédia de proporções gigantescas. Eu tenho muito cautela quando eu vou falar sobre essa questão das bets, porque eu sou contra jogo, tá? Eu sou contra jogo desde a loteria federal, que é legalizada, ao jogo do bicho, né? Eu sou contra jogo. O único jogo que eu admito é o jogo de competição esportiva, o futebol, é o tênis, esse tipo de jogo que, na verdade, não pode ser, só pode ser considerado jogo porque as pessoas apostam e estão fazendo contenda. Mas, na verdade, eu relaciono mais com prática esportiva. Nos anos 40, a questão da jogatina ela era legalizada no Brasil. Assim como era em Cuba, assim como era em muitos países da América Latina. Era o paraíso para todos os ricos da Europa, dos Estados Unidos, o Brasil. Eles vinham para cá, o Rio de Janeiro, foi daí que surgiu também aquele apelido, né? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Por causa das belezas arquitetônicas que foram implementadas pelo então prefeito Pereira Passos no comecinho do século XX e indo até os anos 40 do século XX, e a cidade ficou arquitetonicamente muito bonita, muito aprazível. E, logicamente, a jogatina. Com ele, além das casas de aposta, as casas de tolerância, as casas de espetáculos, né, as vedetes, etc. e tal, o teatro, o cinema. O Brasil era um paraíso para essas pessoas. Então, o que é que acontecia? Junto com tudo isso, havia uma evasão muito grande das divisas na economia e um crescimento também considerável da criminalidade à moda da época. Não estou falando da criminalidade de hoje. Tráfico de drogas, assassinatos sem conta. Logicamente que a criminalidade da época afetava as pessoas de maneira agressiva para os padrões daquele tempo. Então, o que é que o presidente da época, que foi o presidente... ele foi o comandante em chefe do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e ele foi colocado pelo Getúlio Vargas na sequência daquela ditadura de 15 anos, e primeiro uma ditadura, assim, um arremedo, depois ele implementou Estado Novo, em 37 ficou até 45. E eu não estou lembrando aqui o nome do presidente, mas ele acabou com o jogo, a pedido da esposa, porque a mulher... Jânio Quadros. Não, o Jânio foi bem depois. Esse presidente... o Jânio foi também um cara que causou muita espécie, mas o Jânio já foi uns 20 anos depois. Eu vou, no decurso aqui, eu vou lembrando o nome. Mas o fato é que ele recebia muitas cartas de populares, a mulher dele trabalhava na Legião Brasileira de Assistência, não é? E é por causa desse trabalho, ela começou a perceber que havia um verdadeiro conflito na sociedade, a falência, na jogatina, aquelas pessoas pobres que queriam adquirir um estilo de vida. Acreditavam na promessa. Da aposta e da jogatina, e terminavam perdendo mais do que realmente eles tinham. Então, na verdade, ele acabou com o jogo, e isso ficou só o jogo do bicho, que é um jogo ilegal, em tese, né? Porque, na verdade, todo mundo pratica, sobretudo no Rio de Janeiro, e as loterias federais, entendeu? Então, o nome do presidente era
Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Era um marechal Dutra, e ele foi o ministro da guerra no governo do Getúlio Vargas e foi o comandante da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Aliás, é um tema também que eu acho muito caro ao Brasil, porque as pessoas, quando falam dos militares, só falam para depreciar sobre a questão da ditadura militar, mas se esquecem que os militares brasileiros, na Segunda Guerra, ajudaram a libertar o mundo da tirania... Estavam na Itália. Na Itália. Da tirania nazista e, logicamente, Fascista, do eixo do mal, não é? Exatamente. Que é o fascismo, o nazifascismo, que era o eixo do mal. São 3 países que formaram esse eixo. Por isso temos que lembrar desses nossos heróis. Sim, temos que lembrar. E só abrindo um parênteses, se você estava falando em relação ao jogo do bicho. Sim. Vou dar uma opinião minha aqui, algo que eu já tinha pensado comigo mesmo. O senhor lembra quando os bicheiros eles eram muito mal vistos e aí eles começaram a investir em coisas populares, como no carnaval, etc., justamente para a população abraçar eles. Ou seja, o bicheiro ele era mal visto e ele construiu todo o seu... É como se fosse o Rockefeller, você lembra? Ele se tornou uma espécie de Robin Hood, né, das Isso, comunidades. Justamente. E hoje é a mesma coisa com o pessoal da Bet. Vai lá a influenciadora da Bet na CPI, trajada de pijama, falando brincadeira, tirando foto com o senador e não sei o quê, para mostrar assim, eu sou do povão igual a vocês, eu sou isso. E eu achei muito semelhante a essa tática dos bicheiros da época de se juntar com a população que eles eram antes muito mal vistos. Esse pessoal das bets, eles gastam muito dinheiro na corrupção dessas pessoas. Porque eles corrompem os influenciadores. O camarada está lá, ele começa a fazer uma observação da quantidade de inscritos, do engajamento, do ranqueamento daquele perfil, não é? Do posicionamento daquela pessoa e tal, e aí eles começam a direcionar investimentos. O branding dele é aquela pessoa. É aquela pessoa. Então, eles jogam muito dinheiro e corrompem o indivíduo. Então, muita gente hoje está corrompida. Muita gente das redes sociais está corrompida. Tem gente que faz propostas sobre jogatina. Mas eu, por exemplo, eu sou contra o jogo. Eu abro aqui abertamente... Também, totalmente contra o jogo. Por causa disso. Assim como eu sou contra drogas, entendeu? Eu não tenho nenhuma tolerância em relação à questão das drogas, à questão da corrupção, à questão da jogatina. Eu acho que a gente tem que se pautar pela seriedade, tem que agir com seriedade e não apenas parecer, mas ser aquilo que a gente realmente acredita. Então, se eu acredito nisso, eu não posso fazer uma prática diferente, porque o que é que vai acontecer? Eu vou me desvirtuar completamente. Perfeitamente. Pois era isso que eu queria comentar sobre as bets, porque eu tinha lembrado dessa minha associação. Agora, falando já sobre INSS, vamos falar sobre outro assunto agora, desse mês também, recentíssimo, âmbito estadual, que foi a inauguração do Porto Piauí. Vamos falar, o Porto Piauí. Vamos falar sobre o Porto Piauí. O que é que a gente pode falar do Porto Piauí, né? A gente pode falar do Porto Piauí o seguinte, que é uma miragem. A miragem, tá? Você está no deserto ali, completamente ressequido, uma temperatura gigantesca, e aí você começa a imaginar coisas. Você começa a imaginar um ver o que você quer, você observa o que você projeta, né? Exatamente, o que você quer ver. O Porto de Luiz Correia, ele é uma coisa que foi idealizada muito antigamente. Isso vem do século XIX, tá? Aquele povoado ali, Amarração, pertencia ao estado do Ceará. Nosso litoral era muito restrito ali naquela praia de Ilha Grande, ali naquela região da Ilha Grande, né? E então, 2 municípios que são Crateús, tem um outro aí, esses 2 da época era Príncipe Imperial, eles foram trocados para que o Piauí pudesse ampliar a sua costa, em torno de 60, 66 quilômetros, e talvez criar dentro da conjuntura da época, porque o Piauí era uma grande potência da economia do Brasil até o final do século XIX, com a exportação do charque, com os nossos produtos aí da agricultura, e a partir do século XX, mais ou menos aí dos anos 30 do século XX, a coisa começou a degringolar. Mas aí tinha motivo, tinha razão de ser você criar um porto marítimo. Não estou dizendo aqui que sou contra o porto. Se o Piauí tiver as condições socioeconômicas, evidentemente que é importante. Mas em 2006, na reeleição do
do ex-governador Wellington Dias, eu entrevistei a então secretária de administração, Regina Souza, e ela me disse aqui, o que ela me falou foi o seguinte: o projeto do porto foi sepultado na época porque ele não tem viabilidade. O Piauí não tem o que exportar e não tem meios de importar, ou seja, o que a gente importa já está dentro das nossas necessidades. Então, para você ter um porto dentro de um sistema de competitividade aqui com o porto de Pecém ou com lá ali em São Luís e tal, você precisaria ter uma pujança econômica no próprio estado. É como, vou dar o exemplo do Porto Madeiro, lá de Buenos Aires, que foi um porto megalomaníaco que construíram e não existia a necessidade dele. Por isso quebrou e foi vendido todos os galpões. Hoje em dia são restaurantes. Agora, Trabulo, pensa comigo. Se esse porto tivesse viabilidade, ou então se o governo federal, porque esse dinheiro é federal, o Piauí não tem condição de fazer, se o governo federal quisesse, já tinha feito. Já, Sabe sim. por quê? Eles fizeram um porto em Cuba em menos de 2 anos. Fizeram um porto em Mariel, em Cuba, gastaram ali 3,6 bilhões de reais em recursos do BNDES, que não foram devolvidos, e o governo cubano já avisou que não tem como devolver. Foi feito, inclusive a Odebrecht, que foi a empresa que produziu esse porto, construiu esse porto, eles fizeram em menos de 2 anos e meio, eles construíram esse porto. E, quer dizer, o Porto do Piauí está com mais de 150 anos sendo idealizado. E a fase de construção dele começou em 1976, no regime militar, me parece que ainda no final do governo Ernesto Geisel, e passou todo o governo João Batista Figueiredo, foi encerrado ali no finalzinho de 2004, eles paralisaram, foi retomado em 2000, no governo na época do Alberto Silva, ele fez um negócio aí com a Inácia, que é uma empresa, a indústria naval do Ceará. Ele seria 30 anos de concessão para que eles concluíssem o porto. A empresa, a indústria, a Inácia, ela veio, observou, estudou a economia do Piauí, verificou de onde é que viria a produção principal. Viria lá da região sul, a questão da soja. Seria pelo Rio. Vamos investir, na época, nos anos 80, 100 milhões de dólares. Era uma coisa inimaginável. Eles disseram, não tem condição, não tem viabilidade. Aí, já no governo do Freitas Neto, eles devolveram para o Estado. O Freitas não tinha projeto, porque estava cedido em comodato, não é? Depois que o PT entrou no governo, eles também tiveram essa mesma ideia. Como eu estou dizendo para você, eu fiz essa entrevista em 2006. Sim. Logo depois da eleição, com a Regina Souza, que depois seria governadora. Aí eles, em 2009, mudaram, né? Naquela pré-campanha da Dilma, eles criaram um novo projeto para o Porto e aí começaram a descarregar dinheiro aqui. Já tem gente condenada pelo desvio de recursos dessa obra. 3 ex-secretários de Estado, e vários empresários dos consórcios que foram criados para gerenciar em torno de 30 milhões de reais que vieram na época, entre 2009 e 2014, para essa obra do Porto. E Pois é uma história aí de muita polêmica. Muita polêmica. Tanto o Porto quanto a navegabilidade do Rio Parnaíba. Inclusive o próprio Porto esse que, se eu não me engano, recebeu já 2 bilhões, não foi, de investimento do governo Rafael Fonteles para essa inauguração. Teve a inauguração agora. E nenhum navio comercial atracou. Eu acho que não tem nem profundidade para atracar um navio comercial. Não tem profundidade. Não tem. Eu fiz um estudo bem rápido, mas é porque quando eu faço um estudo rápido, eu primeiro faço uma leitura e depois vou consultar a engenharia, né? O especialista. O que é que eles me disseram? Um porto de maior calado que nós temos aqui hoje é no Rio de Janeiro. Ele tem mais ou menos aí uns 20, 28 metros de calado. Calado é a profundidade do navio a partir da superfície do mar. É o que ele entra para o fundo. O porto de Luiz Correia, ele tem entre 7 e 9 metros de calado. Eu não sei se isso é suficiente, pelo menos foi o que foi divulgado, né? Também não dá para a gente dizer é isso por conta da questão da transparência, porque o governo precisaria ser mais transparente. O que não é. O que não é. Ele dificulta muito as informações. Exato. Foram aplicados nessa fase do porto agora em torno de 90 milhões de reais, mas quando ele anunciou que iria inaugurar em 13 de dezembro de 2023, tem um deputado aqui atrás dele, que é o deputado Hélio, doutor Hélio, que foi até candidato 2 vezes a prefeito de Parnaíba. O doutor Hélio dá uma risadinha. Eu tenho um vídeo sobre isso. Nem ele acredita. Ninguém acredita. Nem ele acredita. Ele dá uma risadinha, né? Como quem diz assim, rapaz, o governador só pode estar fazendo troça com a gente. Eu vou inaugurar o porto. Que, repare, ele inaugurou o porto
E ele disse, olha, na verdade, nós não estamos inaugurando o porto, estamos inaugurando aqui um terminal pesqueiro. O terminal... Que não aceitam nenhum pescador ir lá pescar, inclusive. Mas o terminal pesqueiro, talvez, Trabulo, tivesse viabilidade, mas é porque ele não... Eu tenho sobre isso, sobre a Rádio Calçada, que é... eu quero que você entenda uma coisa, que a questão da viabilidade, ela, tecnicamente, ela não foi aprovada. Então, o que é que está havendo? Está havendo falta de humildade. Eu diria, não, está havendo arrogância do governo em admitir de fazer o terminal ego. pesqueiro. O ego é grande demais. O ego Ele quer muito dizer grande. que é um porto a qualquer custo. Inclusive, na inauguração teve festa, fogo de artifício, todo mundo... Teve show. Daquele cantor cearense aí, assim, meu Deus, como é que é o nome? Do avião, alguma coisa. Chão de avião. Teve isso. o chão de avião lá. Isso, chão de avião. Show, centenas de... as pessoas vão. Quando você bota o chão de avião, as pessoas vão. Lógico. Mas tem um episódio que aconteceu isso mostra a falta de humildade, tá? Não é só do Rafael, parece que, como eu disse, dê ao indivíduo poder, pequeno que seja, que ele vai demonstrar quem ele verdadeiramente é. Em 1968, tinha uma revista chamada Realidade. Era como a Veja nos anos 90, dos anos 2000. Eu acho que o seu pai sabe dessa história, o Trabulo Júnior. Então, o que é que acontece? A revista Realidade fez uma matéria mostrando que o Piauí era um estado pobre, era um estado que tinha limitações na sua questão cultural e de avançar por conta do infortúnio da seca e para a questão da cultura de ter sido povoado de dentro para fora, ou seja, do sertão para o litoral. E ali ele fala sobre o couro de bode, não é, que era o principal produto do estado. Aí alguém disse que eles tinham chamado a bandeira do Piauí que a bandeira do Piauí era o couro de bode. Na verdade, eu li a matéria, não chama não. Eu até fiz um texto sobre isso, está publicado aí nas redes. Se fizer uma pesquisa, vai achar. Eles não dizem que é couro de bode. Eles pegaram todos os exemplares da revista e queimaram em praça pública. Na Praça Pedro II, pertinho da Rádio Calçada da época. Ali no cruzamento da Teodoro Pacheco com a 13 de maio. Outro episódio, o Nelson Rodrigues, que era um grande cronista da política brasileira nos anos 60, sim, ele fez um artigo... Polêmico e direitista, né? Sim. Ele fez um artigo dizendo o seguinte, que o Piauí precisava de recursos do governo federal para se desenvolver, que havia muita injustiça em relação aos investimentos na questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele diz que os investimentos do governo federal devem resguardar a proporcionalidade, não é? Mas devem ser distribuídos de maneira igualitária, respeitadas, claro, as devidas proporções. E o Piauí estava sendo injustiçado. Portanto, muito isso poderia ser porque o Piauí não se apresentava para solicitar os recursos, né? Enquanto que outros estados o faziam, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são considerados estados ricos. Aqui também foi queimado o exemplar do jornal O Globo com um artigo do Nelson Rodrigues sobre isso. Ele disse, então quer dizer que o estado do Piauí não está precisando mesmo, né? Não tem humildade para reconhecer que precisa. Porque estados ricos vão atrás da União em busca de investimentos. E o estado do Piauí deve ser mais rico do que os estados ricos, porque não vai atrás. Seus líderes ficam chateados quando alguém fala sobre isso. Então, eu acho que falta humildade ao governador de reconhecer as limitações que o estado tem e a capacidade que esse porto deveria ter, não é? Mas uma pessoa que se intitula como gênio da matemática não é humilde, né? Realmente, eu não vejo como gênio, nunca o vi, embora eu respeite muito, né, como ele é o governador, não apenas como governador, mas como pessoa também, mas não vejo como gênio. Ele tem um histórico empresarial bastante questionável. Sim. Nós temos aí a questão de endividamentos de empresas que foram contas que não fecharam. Que não fecham e que geridas por ele, a questão de habitação, a questão de educação. Os empreendimentos sempre estão endividados, entendeu? E eu não acho que um gênio da matemática se permitiria chegar a uma situação como essa de endividamento das próprias empresas. E por falar nisso, vamos tocar outro assunto que o senhor disse sobre a questão da seca aqui do nosso Piauí, que é as taxas do poço
não é? O governo Sim. teve agora também uma nova do governo do estado do Piauí, que é taxar a água de Porto, taxar águas tubulares, Águas subterrâneas. subterrâneas. Trabulo, a questão é bem delicada. Primeiro de tudo, o governo ele nunca resolveu esses governos agora, tá? Eu vou recuar bem rápido. Nos anos 90, o Freitas Neto foi governador, a Gespisa estava muito endividada. O que é que ele fez? Ele pegou o endividamento da Gespisa, em torno de 250 milhões de reais, em dinheiro da época, né? Logicamente que a conversão para o real foi depois, mas a gente calculou ali nos anos 90, em torno de 250 milhões, ele trouxe isso para a dívida geral do Estado, para a dívida do Estado, né? E a Gespisa ficou completamente saneada, não ficou com dívida nenhuma. Então, foi resolvido ali o problema da dívida da Gespisa. Quando o PT assume, menos de 10 anos depois, a Gespisa já tem uma dívida de mais de 1,5 bilhão de reais. Ou seja, receberam enxuta e entregaram estragada. Porque ficou servindo apenas para impulsionar carreiras políticas. Pessoas que já faleceram, se elegeram deputado federal. Tem outros aí que estão como deputados hoje, também ancorados pela Agespisa. Outros que querem ser deputados também ancorados pela Agespisa. É uma vergonha esse dinheiro da Gespisa e o povo que não recebeu água da Gespisa agora vai ter que pagar pelo ainda poço. vota ainda o pior, ainda tem que votar nesses caras, porque tem que votar nesses lamentável. caras. A gente observa aí a pesquisa, são sempre os mesmos que estão cotados para estarem nos mandatos eletivos e esses votos vêm das pessoas que estão sem água, das pessoas que estão sem segurança, das pessoas que estão sofrendo o saque, no caso aí que agora vai ter, da questão dos poços tubulares e cacimbões, que é a água subterrânea. Ou seja, quando eles pegaram, não resolveram o problema do endividamento da Gespisa e nem da sua capacidade de oferecer um serviço de qualidade para a população. Eles venderam a Gespisa. Não vendemos a Gespisa. Venderam a Gespisa. Então, vendemos o sistema de águas. Ora, vendeu o sistema de águas... E o que falta da Gespisa sem o sistema de águas? O que seria da Gespisa? Então, eles converteram a Gespisa para uma empresa privada, começou pela Águas de Teresina, agora Águas do Piauí, sem nunca terem resolvido o problema do abastecimento de água. Concomitante, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente apresentou lá uma resolução, que é do Conselho de Estado do Meio Ambiente, onde se determina a cobrança de uma tarifa pelo uso da água subterrânea, ou seja, vai taxar os poços, além da água, da tarifa de água que vem da canalização da rua. Se você tiver um poço tubular, um poço cacimbão, com o objetivo de garantir uma melhoria no abastecimento de água, você vai ser taxado pelo governo do senhor Rafael Fonteles. E essa é a palavra que mais escutamos hoje em dia, é ser taxado. Não existe imposto bom, não existe isso. Inclusive, vamos ser taxados também no IOF, estamos sendo taxados nos poços, na água tubular, em tudo. A gente é taxado. Esse é o governo da taxação. Exatamente. Né? E o que, às vezes, nós nem imaginamos, meu Deus, isso podia ser taxado, nem sabia que isso podia ser taxado. Então, a questão do imposto, do ICMS, que você realmente menciona, é interessante observar que o estado de São Paulo ele tem um imposto menor que o nosso. Aqui, hoje, a gente só perde para o estado do Maranhão. O Maranhão tem 23%, a alíquota do ICMS, o estado do Piauí, 22,5%, e o estado de São Paulo, que é a maior potência econômica e cultural do Brasil, 21%. Ou seja, o que é que justifica, por exemplo, um empresário que queira fazer um investimento de monta para transformar a realidade socioeconômica de uma determinada localidade, fazer investimento no Piauí? Não tem sentido. Inclusive, o senhor falou sobre ego, o nosso Piauí aqui, vou comparar com São Paulo, nem se compara. São Paulo tem a maior economia do Brasil e São Paulo não tem, por exemplo, um escritório na Estônia. Piauí tem um escritório na Estônia. Pois é. O que o Piauí vai fazer na Estônia? Eu também já me fiz essa pergunta, porque eles não guardam... Se algum investidor da Estônia vai olhar para o Piauí e dizer... Eles não guardam nenhuma característica comum com o Piauí. Não, nenhuma. Não tem nem história, assim, se você dissesse assim, o Piauí tem uma tradição com a Estônia. O Piauí de receber imigrantes estonianos.
Não tem, não tem. Eu acho que Essa questão dos escritórios internacionais é uma questão realmente... Olha, o Piauí, ele tem escritório na Estônia, tem escritório nos Estados Unidos, tem escritório na Europa, na China. na China, e eu perguntaria para quê? Quem são os integrantes desses escritórios? Quanto eles recebem? Pelo que eles recebem? Ou seja, que tipo de serviço esses escritórios prestam e, evidentemente, os seus integrantes. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu perfil, depois eu vou mandar para o senhor. Sim, sim. O da Estônia é 3 milhões, é quase 3 milhões, é 2 milhões e 700 e pouco para manter esse escritório por ano. Para Certo, manter. para Fora manter. outro, o Pois é, pessoal. então, além isso de é para tudo- manter. Só isso. Além de tudo, o questionamento. O que é que eles produziram até agora? Nada. Porque, ó, qual é a. Eu, inclusive, indago no vídeo. Qual é a multinacional que veio para cá, transnacional? Qual é o acordo internacional que o Piauí fechou? Qual é o investidor da Estônia que pelo menos pisou aqui no Piauí para visitar alguma coisa? Pelo menos se viesse aqui o embaixador da Estônia, saísse de Brasília e viesse aqui para o Piauí, pelo menos para ele ver, falar, depois conversar com os outros, né? Com os outros colegas dele, alguma coisa assim, mais nada. Eu não vi nada disso, ninguém viu nada, não vejo nem notícia Nós disso. tivemos um embaixador recentemente, na verdade, não um embaixador, mas um representante da embaixada cubana no Brasil, que veio receber um título de cidadão piauiense, dado por um deputado chamado Francisco Lima, do PT. Imagine você. Ou seja, nós não temos embaixador da Estônia, nem da Letônia, nem do Portugal. Nenhum país báltico. Nenhum Tem país báltico não tá tem, pra cá. mas tem de Cuba. Tem de Cuba, Tem de é. Cuba. Veio receber um título de cidadania aqui no Piauí. Qual foi o serviço que Cuba prestou para o estado do Piauí? Ou que esse cidadão tenha prestado? Sinceramente, eu acho que a qualidade dos nossos políticos, a começar pelo governador, é questionável. Totalmente, porque primeiro que não tem nem escritório em Cuba, né? se ele tivesse com essa moral toda, ele botaria um escritório lá também. Mas ele não vai botar escritório lá porque trata-se de uma ditadura, não é? Sim. Escritório significa dizer convivência, conversar, conhecer a realidade e, consequentemente, aqui e acolá poderá haver algum vazamento sobre a realidade política de Cuba. O que eles não querem. O que eles, evidentemente, não querem. Cuba é um dos países mais fechados, não é, da América Latina. As pessoas se enganam muito com relação a Cuba. Eu tenho 2 amigos em Cuba e eles estão há mais de 10 anos sem poder se comunicar com a comunidade internacional, muito embora sejam escritores, sejam intelectuais, formadores de opinião, mas que não podem mais conversar com o mundo porque a sua produção cultural foi considerada uma produção prejudicial ao regime. Pois Então- é. E essas são as amizades, por exemplo, do nosso presidente Lula, que durante seu mandato, se eu não me engano, já se encontrou com quase 30 líderes autoritários, não foi? Aquele evento que teve agora recentemente na União Soviética, que é a Rússia, Na né? Rússia. A União Soviética, porque a Estônia era parte, Era da, União parte da União Ou seja, Soviética. eles querem ressuscitar a antiga União Soviética. Então, ele esteve lá na Rússia, que é a antiga, a matriz da antiga União Soviética, e ali ele teve reunido, inclusive, com elementos que atentam contra a própria lesa humanidade. São ditadores africanos que se mantêm no poder à custa de milhares de assassinatos dos seus próprios Que patrícios. são enterrados em ouro, enterrados em petróleo, tudo isso enquanto a população está Na fome na absoluta. fome absurda. Pois é, e essas são as amizades, são os amigos do suposto do boquirroto presidencial, né? Porque hoje nós temos um boquirroto presidencial. A mais recente dele agora eu vi uma pesquisa mostrando que ele, em torno de 60% da população brasileira, acha que ele não deve ser candidato à presidência em 2026. Porque até parabenizo aqui o Sidônio Palmeira, que foi o secretário de comunicação, o ministro da comunicação que ele indicou, porque depois que o Sidônio assumiu, ele caiu em torno de 7 a 8 pontos percentuais. Significa dizer que o problema do governo não é a comunicação. Mas o Paulo Pimenta, que é o ex-ministro, disse isso também. O problema do governo não é a comunicação, está no Globo de hoje. O problema do governo é a falta de ação administrativa, de atender às demandas da sociedade e também ele perde no discurso,
porque ele tenta fazer narrativa, enquanto que a oposição faz discurso. O discurso ele é calcado na realidade. E a narrativa que o PT quer implementar é uma questão de natureza ficcional. Que eu já vi fazendo esse discurso foi o próprio deputado Fábio Novo, já disse isso também, que o problema do PT é falta de comunicação. É a narrativa, né? Porque o que é a narrativa dentro dos conceitos modernos de comunicação? Você cria uma coisa na sua cabeça e tenta impor isso ao povo. Então, é diferente do discurso. O discurso você trabalha com o que é real. Você relata, você reporta o que você vê. Então, ele está perdendo, segundo a análise desta grande figura, que é o Paulo Montanha. O Paulo Pimenta é o mesmo Montanha da Odebrecht, né? O Paulo Montanha disse, imagine, quando um governo é analisado e você começa a observar que é mais crível a fala de um elemento como Paulo Montanha, significa dizer que está mesmo na bancarrota. E se você for confiar em alguém, confie nele, não no Fábio Novo. Né? E nem no... Confia no Montanha, né? Exatamente. Mas não confia no Fábio Novo. Não, o Fábio Novo é uma figura realmente que, quando há algum tempo eu falava sempre sobre as suas condutas, não é? Como político, e sempre considero deplorável. Não apenas ele, mas... Falta de couro do próprio político, né? Eu acho que a questão de defender os absurdos, as infâmias, essa narrativa, essa irrealidade, né? É uma coisa ficcional. Isso aí, é por isso que a Rede Globo perdeu muito do fascínio das suas telenovelas, porque aquilo ali você tinha escritores que eram treinados para fazer ficção. Hoje a ficção ela surge lá no Palácio do Planalto. O maior concorrente da Globo hoje é o Lula, é a Janja, são os governadores da esquerda, é um indivíduo como o Rafael, como o Wellington Dias. Que deu no chinelo nas novelas da Globo. Chinela completa, ficção absurda. Coisa, se você pegar um camarada como esse que dizer que o Piauí é um estado que se desenvolve quando nós temos ainda 1.200.000 pessoas passando fome. O Piauí é um estado letrado, quando nós temos quase 600.000 pessoas que não sabem ler nem escrever. Isso, sinceramente, depõe contra a dignidade do piauiense. Exatamente. E, infelizmente, temos aí um governador que, por exemplo, coloca a carroça à frente dos cavalos. Vou lembrar agora de um episódio, o senhor deve ter visto também. Ele foi inaugurar, se não me engano, uma pista no aeroporto de Parnaíba, e estavam lá alguns protestantes, assim, pessoas, cidadãos, assim, de bem mesmo, falando assim, estamos sem água, estamos sem água. Estamos precisando de água, falando isso. E aí a resposta dele foi uma coisa de cada vez. Ou seja, a prioridade... Primeiras coisas primeiro, né? Prioridade agora, é a pista do aeroporto. E quanto tempo temos? A gente está nos últimos 10 minutos. Tá. Pois estamos... Eu fico assim, muito triste, né, com essa afirmação do governador, porque prioridade é o ser humano. E entre as prioridades do ser humano, a água. Porque você até passa um dia sem comer, mas sem beber não dá para passar. Não, impossível. E hoje um dos maiores problemas que a gente tem no Piauí, é preciso que seja dito isso, com todas as letras e repetido à exaustão para que as pessoas entendam. Olha, praticamente todas as cidades do Piauí, a começar por Teresina, enfrentam um problema no seu abastecimento de água. Para você ter água regularmente, é preciso comprar de fora. Ou seja, além de pagar pelo abastecimento do Estado, que agora vai ser pelo abastecimento de uma empresa privada, você tem que comprar água por fora para poder ter de beber. Então, lamentável que isso... E se você cavar um poço, é taxado. Tem que taxar, vai ser taxado agora. Como eu disse, nenhum escritor da Globo, dos atuais ou dos antigos, imaginou uma situação como essa que a gente vive. É uma situação surreal. É deplorável, por isso que estamos aqui para essa mudança. Estamos fundando esse Rádio Calçada, que é justamente para conversar isso aqui, falar nossa opinião, falar o que está acontecendo, informar. Esse é o mais importante. Aqui temos um trabalho que é, eu diria, um tanto quanto jornalístico, mas também não é... O senhor está de terno, mas eu ia dizer, não é um trabalho terno e gravata, entendeu? Não é um trabalho, não é formal, né? Não é algo formal, exatamente. É algo, assim, para ser acessível a todo mundo, como se quem estiver assistindo tivesse também aqui dentro da conversa. Esse foi nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. E agradeço a todos aí que assistiram, a todos que puderem compartilhar, não é, Tony? Sem dúvida. Vamos estar lançando todo mês um episódio. Se inscrever, né? Se inscrever aí também, aqui no Rádio Calçada.
ficar ligado, porque no próximo episódio vamos ter um convidado, não é? Vamos ver se chamamos um convidado. Não vou dizer nomes, porque também não vou prometer nada. Mas vamos ver se vamos ter um convidado. Tony vai estar aqui sempre comigo nesses podcasts. Sem dúvida. É uma coisa que nossa, de nós dois, uma conversa nossa, e que todo mundo que está assistindo deva se sentir incluído nessa conversa, né? Podem incluir na conversa aí, fazendo comentários, que nós vamos ler, né? Eu leio tudo que comenta nas minhas coisas, acho que acredito que o senhor também lê. Leio, sim. E é isso. Agradecer a todos Leio aí que e às vezes, quando pertinente, respondo. Respondo, justamente. Pois é isso, pessoal. Qualquer comentário, qualquer dúvida, perguntas também, se quiserem fazer perguntas, no próximo episódio, uma sugestão aí, poder Sim. trazer perguntas do pessoal. Deixa lá no comentário as Deixa no perguntas. comentário que nós trazemos aqui. Vamos trazer no próximo episódio. Vamos ler e responder. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.